Olá, seja muito bem-vindo à Academia da Pele. Hoje a gente vai falar sobre o diabetes, que é uma doença muito séria e atinge milhões de pessoas aqui no Brasil. Mas antes, se inscreve no nosso canal, toca no sininho para ativar as notificações e já deixa o seu like se você é um consultor que tem clientes com esse problema e que fica inseguro no que você pode ou não pode indicar para eles. Eu tenho certeza que você vai gostar muito do conteúdo que eu vou te entregar hoje. Antes da gente começar o estudo sobre o diabetes, eu vou convidar vocês a irem na descrição desse vídeo para acessar alguns materiais gratuitos, e-book sobre consultoria de emagrecimento, ficha de anamnese também para consultoria de emagrecimento, para você poder atender o seu cliente de maneira mais profissional, e informações sobre o meu curso, a Jornada do Consultor Régua Alta, cuja próxima turma começa agora em setembro de 2020. Então acesse esses links e obtenha gratuitamente esses materiais que eu estou falando para você. Antes da gente começar a falar sobre o que é exatamente o diabetes, vamos entender a questão da insulina, que é um hormônio produzido pelo pâncreas e que transforma a glicose, que é o açúcar que circula no sangue, em energia dentro das células. Então, na verdade, a insulina favorece a penetração da glicose dentro da célula para que ali ela vire como se fosse um motor, gerando energia para que todo o organismo funcione de maneira adequada, tá? Então, a insulina, ela regula o nível de glicose no sangue. Porque se ela favorece a saída da glicose da corrente sanguínea para dentro da célula, onde ela vai ser usada como fonte de energia, então quando ela faz isso, ela retira excesso de glicose da corrente sanguínea, tá? Então ela faz essa regulagem do nível de glicemia que a gente chama. Então o diabetes é quando o organismo fabrica a insulina em quantidade insuficiente. Então ele não fabrica o necessário para ele poder fazer esse transporte da glicose da corrente sanguínea para dentro da célula. Ou quando ele não consegue absorver a insulina de maneira adequada, ou seja, ele não consegue, na verdade, fazer esse transporte, usar a insulina de maneira adequada para fazer o transporte da quantidade necessária do açúcar para dentro da célula, tá bom? Então, a deficiência na produção ou na absorção da insulina é a característica do diabetes e vai gerar como consequência um aumento da glicemia. Esse aumento da glicemia, ele pode ter alguns desdobramentos que sejam comprometimentos para o organismo. Pode prejudicar o funcionamento do coração, as artérias podem ficar ali com alguns comprometimentos também, os olhos, os rins, os nervos. Casos extremos podem levar a óbito também, tá, gente? Mas é importante ressaltar o seguinte: esses comprometimentos mais graves, eles só vão acontecer se não tiver um controle adequado na taxa de glicemia. Por isso que é importante a gente fazer os nossos exames regulares, porque se aparecer ali alguma alteração, a gente já começa a tomar as providências. Então, isso que eu tô falando aqui só vai acontecer com a pessoa realmente que não acompanha, que não observa através de exames ou através dos próprios sintomas, que ela pode estar ali com algum probleminha, tá? O diabetes, ele atinge milhões de pessoas. Eu fiz essa pesquisa aqui com base no site da Sociedade Brasileira de Diabetes. E eu vou deixar o link desse site na descrição do vídeo para que você possa acessar e obter mais informações. Tem muitas informações. Eu acho muito interessante, se você, como eu, é um consultor de bem-estar também, que você tenha mais informações a respeito e que, se você tiver cliente com esse problema, com essa doença, você também poder indicar esse site para essa pessoa se informar um pouco melhor, tá? Porque lá mesmo fala que existem muitos mitos com relação ao diabetes. É como se quando a pessoa fosse diagnosticada com diabetes, como se fosse uma sentença de algo assim que eternamente ela teria problemas. Na verdade, ela vai ter que cuidar, mas se cuidar adequadamente, tiver as orientações adequadas, pode ter uma vida normal. Eu acho isso muito importante, até para desmistificar
não ficar esse peso em cima desses mais de 13 milhões de pessoas no Brasil que sofrem dessa doença. Entenda que esse número representa quase 7% da população do Brasil. É muita gente, tá? O diabetes a gente encontra em dois tipos, é o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. Vamos falar do tipo 1 primeiro. Em primeiro lugar, é uma doença autoimune. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui do que é uma doença autoimune, mas você precisa saber. Então eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo o link de um outro vídeo que eu gravei recentemente aqui para o canal, onde eu explico direitinho o que é uma doença autoimune. Por isso que eu não vou repetir a informação nesse vídeo aqui, porque tem esse outro link que você pode ir lá estudar. Então, no caso do diabetes tipo 1, a insulina, ou ela é produzida muito pouca, ou ela não é produzida, e portanto ela não é ali liberada para o corpo poder fazer aquela a regulagem, né, do nível de glicemia no sangue. Então, nesse caso, o nível de glicose fica muito alto no sangue. Das pessoas que sofrem com diabetes, de 5 a 10% tem o tipo 1. Na maioria das vezes, o tipo 1 se manifesta na infância e na adolescência, tá? Então, ali é uma predisposição genética, exatamente por ser uma doença autoimune característica desse grupo de pessoas, tá? O tratamento do diabetes tipo 1 sempre vai ser com a aplicação de insulina, porque é o caso em que realmente o corpo praticamente não produz, ou na verdade não produz mesmo. Tem que fazer uso de medicamentos, tem uma alimentação específica e também é muito recomendado a prática de atividades físicas. O diabetes tipo 2 é o caso em que o organismo não consegue usar a insulina que ele produz de maneira adequada. Então ele até produz, mas ele não consegue fazer o uso da maneira que precisa para que a glicose seja usada da maneira correta como fonte de energia. Então a insulina produzida ela não é suficiente para controlar a taxa de glicemia. Das pessoas que sofrem de diabetes, entre 85% e 90% sofrem do tipo 2. Ela é mais comum, essa doença do tipo 2, de surgir em adultos, tá? E os casos mais leves do diabetes tipo 2, eles são controlados apenas cuidando já ali da alimentação e praticando exercícios. A questão é que é muito comum que o tipo 2, ele evolua. Então começa de uma maneira um pouco mais leve, então só com alimentação e exercício a pessoa consegue manter a sua taxa de glicemia dentro do esperado, mas é comum que com o passar do tempo isso vai piorando e aí a pessoa precisa entrar com uso de insulina também e de medicamentos orais, tá? Então é natural que aconteça essa evolução, por isso que a pessoa não pode relaxar, ela tem que estar sempre acompanhando. Importante entender que o diabetes tipo 2, diferentemente do tipo 1, que tem uma característica autoimune, ele pode ser desenvolvido também por um estilo de vida ruim. Então, pessoas que não ligam muito para a questão do peso e vão ficando cada vez mais pesadas, né, cada vez mais gordas, alimentação hipercalórica, bebidas açucaradas, sucos industrializados, refrigerantes. Eu não coloquei aqui, mas também o sedentarismo, porque daí vai colaborar para o excesso de peso. Então, esse estilo de vida ruim, ele pode favorecer que a pessoa desenvolva o diabetes tipo 2, sim. Existe também o diabetes gestacional. Acontece em alguns casos, tá, gente, que durante a gestação o nível de glicose do sangue da mãe, da gestante, aumenta, tá? E aí precisa ser controlado, aí os médicos, né, que estão cuidando ali da gestação vão fazer todo o controle importante para que não haja nenhum prejuízo, nem para a gestante, nem para o bebê. Existem alguns fatores de risco para a questão do diabetes gestacional. Gestantes que já estão com a idade mais avançada, o ganho de peso excessivo durante a gestação, por isso que o médico fala, ó, você pode engordar até X quilos e a mamãe tem que ficar atenta para ficar dentro disso mesmo. Mulheres que iniciam a gestação ou obesas ou já com sobrepeso também tem um risco maior, então o ideal seria chegar num peso adequado para então começar uma gestação. O aumento da pressão arterial durante a gestação, tem mamães que sofrem disso também, depois que começa o período da gestação, a pressão começa a oscilar, então isso também favorece o diabetes gestacional.
gestação de mais de um bebê, quando existe ali gêmeos ou trigêmeos, e muito também influencia no diabetes gestacional a questão do histórico familiar, por conta de uma predisposição genética. Então, tendo esse histórico, é óbvio que o médico vai ficar mais atento ainda para acompanhar essa gestante. Eu gravei esse vídeo principalmente porque eu recebo muita pergunta aqui no meu canal, é fora do normal o tanto que eu recebo de pergunta de pessoas querendo saber se pode vender determinado produto para diabéticos, tanto cosméticos quanto nutricosméticos. Então vamos lá, gente. Primeiro a gente tem que entender que nós somos consultores de beleza e bem-estar e a princípio nós trabalhamos com pessoas saudáveis, tá? Nós não vendemos medicamentos, nós não somos médicos, nós somos consultores de beleza e de bem-estar. Então a gente trabalha com pessoas saudáveis. As pessoas que estão doentes, elas precisam ser acompanhadas por um médico. No caso específico do diabetes, o que acontece? As pessoas que têm essa doença, elas tendem a ter a pele mais seca. Por uma questão fisiológica, a maioria relata a pele muito seca. Então, a gente que trabalha com produto de beleza, é natural que a gente queira vender para essas pessoas hidratantes corporais. Então, vamos conversar aqui um pouquinho. Essa pesquisa que eu fiz com dermatologistas, tá? Tem bastante informação sobre isso na internet também, mas vamos analisar aqui o seguinte. Nem todo ativo é indicado para a pele de diabéticos. Vou dar um exemplo aqui de hidratantes com ureia. Eles não devem passar de 10% de concentração da ureia na sua composição, porque os dermatos têm um consenso de que a partir de 10% de concentração, a ureia já passa a ter uma ação esfoliante na pele. Então, para uma pele de diabético, isso não é bom. Então, suponhamos que no teu portfólio de produtos, você tenha um hidratante com ureia. Num primeiro momento, isso é muito bom, gente, porque a ureia é um dos melhores ativos hidratantes que existem, no sentido de fortalecer a função barreira da pele, excelente. Então, o que você tem que fazer? Pesquisa, manda um e-mail lá para o saque da sua empresa e pergunte quantos por cento de concentração. Eu vou dizer para você o seguinte, como cosmetóloga, eu sei que existe uma legislação na Anvisa que diz que produtos fabricados, industrializados com ureia na composição, a ureia não pode passar de 10%. Então, a princípio, se tua marca ela tem produtos que estão de acordo com a legislação da Anvisa, provavelmente você não vai ter problema nenhum com relação a isso. Mas eu sempre acho prudente, ainda mais quando a gente fala de saúde, confirma. Mas provavelmente vai estar a menos do que 10%, por causa dessa legislação que eu sei da Anvisa, tá? Existem, olha que coisa importante para você entender, consultor, que existem cremes específicos com formulações para quem possui índice glicêmico alto. Você sabia disso? Então, existe. Então, por que eu estou falando isso? Porque você tem um universo enorme de pessoas para você atender. Então, talvez que aquele paciente, aquele cliente seu com diabetes, talvez ele não seja um cliente para você vender o hidratante corporal para ele. Pelo menos fale para ele conversar com o médico dele, porque pode ser. Eu não acho que o teu produto com ureia vai dar problema, eu acabei de explicar por quê, por causa da legislação da Anvisa, né? Mas imagina, se o médico tem algo melhor do que o seu hidratante para passar para ele. Você não pode ficar focado na venda do seu produto, o seu foco tem que ser o melhor para o seu cliente. Então, nesse caso específico, eu acho que deve fazer. Agora, o que pode acontecer? E acontece muito, gente. Tem muita gente que não tem acesso ao médico facilmente. Muitas vezes as pessoas que usam SUS, elas só vão conseguir conversar com o médico dali a 6 meses quando conseguir uma consulta. Aí é óbvio, veja a questão da ureia no seu produto, se for o caso, ou venda um hidratante mais leve que não tenha ureia, né? E acompanha para ver se essa pele está respondendo bem e tá tudo certo. Agora, se é uma pessoa que tem acesso ali ao médico, eu sempre prezo pelo que eu acho que é melhor para ela. E aí, talvez, conversar com o médico possa ser muito bom, tá? Porque a gente sabe que existem cremes específicos
para peles de diabéticos e conforme realmente a gente pode ter clientes que tenham dificuldade de manter o nível de glicemia equilibrado. Tem clientes que não, que tá tudo reguladinho, toma medicação, aí é mais fácil da gente até fazer uma experiência com os nossos produtos, mas aquele que tem mais dificuldade, talvez fosse melhor que o médico recomendasse para ele, tá? Existem casos que são mais sérios, como por exemplo de pessoas diabéticas que tem calcanhar extremamente ressecado com rachaduras. E aí o consultor que não estuda tanto, ele quer vender o produto lá do pé, da linha que ele representa. Só que entende que para um diabético, gente, presta atenção nisso. Uma das consequências do diabetes é uma cicatrização deficitária. Então, quando a gente fala da pele de um diabético machucada, ou seja uma ferida, ou seja rachadura, isso é perigosíssimo, porque essas aberturas na pele, elas são porta de entrada para bactérias. Então, se a gente está falando de uma pessoa que tem dificuldade de cicatrização e eu tô lá querendo hidratar a rachadura do calcanhar dela com um hidratante para pés normal ali do meu portfólio, eu tô pondo a saúde dessa pessoa em risco, porque não é o ideal. Então, esses casos eu recomendo exclusivamente se tem ferida na pele, de tão seca, a pele tá com rachadura ou ferida, nem tenta vender o seu produto, mesmo que ele esteja dentro ali da questão da concentração da ureia, ou que seja um hidratante um pouco mais leve, que nem ureia tem na composição, nem tenta. Aí, esse caso, essa pessoa precisa ir ao médico. Se ela não tem como marcar uma consulta, ela vai no pronto-socorro. Mas cuidado, porque num diabético, ele ter ali uma infecção bacteriana, esses são os casos que a gente pode até vir a ter uma septicemia. Então, é muito perigoso, tá? Não assuma esse risco, consultor. Seja realmente um consultor e encaminhe essa pessoa para o médico, tá? Com relação a nutricosméticos, existem muitos nutricosméticos hoje no mercado e muitas empresas que têm cosméticos e nutricosméticos. No caso dos nutricosméticos, que a gente chama de pílulas da beleza, são os suplementos vitamínicos, suplementos com minerais. O que é a orientação que eu te dou? Olhe o rótulo do produto. Se tiver escrito qualquer orientação ali sobre pessoas com enfermidades terem que conversar com seu médico, entenda que diabetes é uma enfermidade, gente, é uma doença crônica. Então, nesse caso, você não vende, você pede que a pessoa converse com um médico, porque você, consultor, não tem condição, assim como eu também não tenho. Apesar de eu ser esteticista, cosmetóloga e tudo mais, eu não sei. Eu não estou acompanhando aquela pessoa. Vai saber se alguma composição do meu nutricosmético pode conflitar ou com o nível glicêmico daquele diabético ou com alguma medicação que ele toma, eu não sei. Então, se tiver escrito no rótulo do produto que portadores de enfermidades precisam consultar o médico, o diabetes é um caso de enfermidade. Então, é isso que vai acontecer. Agora, se no teu produto não tem essa indicação, pode ficar tranquilo, que é porque daí aquele produto específico não conflita com nada. Normalmente produtos que são totalmente à base de fibras, por exemplo, não conflita, não tem o porquê, não tem esse problema, tá? Mas olhe o rótulo do produto. Ah, mas eu quero vender, mas eu não tenho rótulo. Se vira bichão. É simples assim. Pede para a fábrica te mandar uma foto, manda pergunta. Normalmente as empresas possuem lojas virtuais onde você pode consultar o rótulo do produto. Então aí uma responsabilidade é sua, tá? Se você não tem o rótulo, vai atrás. Pergunta, veja quem tem para você poder fazer essa análise, tá? Com essas orientações que eu dei aqui, eu acho que você, consultor de bem-estar, ganha duas coisas. Primeiro, ganha conhecimento sobre essa doença que muitos dos seus clientes podem ter, e também segurança para fazer as indicações adequadas. E pensa que essa pessoa, ela é uma pessoa que pode comprar outras coisas com você, né? Linha de higiene, pode comprar de repente maquiagem, um perfume, enfim. Eu acho que é aquela história, né, gente? A gente tem que atender os clientes que a gente se sente seguro atendendo. Se você não se sentir seguro, não vende. Pede para a pessoa pegar autorização com o médico dela. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like. E eu convido você a acompanhar as minhas postagens na minha fanpage e também no blog SOS Glorinha Esclarece. E me segue no Instagram, @Gloria Toledo Cosmetóloga. Lá a gente tem quase 900 publicações,
Dicas de beleza, de bem-estar, mindset empreendedor e também muitas dicas de vendas, coisas que eu não coloco aqui no canal, inclusive vídeos no IGTV. Obrigado por sua audiência, espero te encontrar na programação desse canal. Toma posse de todo o conhecimento que eu compartilhei hoje com você e prospere. Deus te abençoe.